De Cruzeiro e Guarani é amanhã no interior de São Paulo. O jogo é às 7 da noite, hein, Jacaré? Transmissão ao vivo do Sport TV. Queria convidar, senhor Jacaré, o nosso Rodrigo Franco pro bate-papo, porque o Cruzeiro tá cheio de desfalques, né, Rodrigo? Mas antes eu quero saber o seu palpite. Quem é o Jacaré, Rodrigo? Boa tarde. Rapaz, não sei, viu? Tô na dúvida aqui. Será que é o Bob? Será que é o Rogério? Boa tarde, Maurício. Jacaré, boa tarde para você que está com a gente no GE. Terminou há pouco o último treino do Cruzeiro para o jogo contra o Guarani e o técnico Vanderlei Luxemburgo tem muitos problemas. Olha só, dá uma olhada aí na tela. Jogadores machucados, Marcinho e Wellington Nem. Suspensos, Matheus Pereira, Adriano e Rafael Sobis. Os dois últimos nesse jogo conturbado. Na última rodada, o Cruzeiro derrotado pelo CSA. Em compensação, jogadores voltando liberados. Eduardo Brock cumpriu suspensão, Bruno José livre do incômodo no tornozelo direito e o Marcelo Moreno livre de suspensão. Volta para jogar contra o Guarani, mas não vai estar à disposição no final de semana contra o Brasil de Pelotas, que já vai estar servindo a seleção boliviana. Vai estar de verde, mas não do uniforme do centenário do Cruzeiro, e sim o verde da seleção boliviana. Mais duas novidades do Cruzeiro na lista de relacionados para o jogo. Keké fez uma cirurgia para se recuperar de uma lesão no pé direito, destaque do Tombense do Campeonato Mineiro. E o Zé Eduardo, também atacante, estava com exames cardíacos alterados, mas foi liberado e está relacionado pela primeira vez. Volto com você aí no estúdio, Maurício. E vamos lá então, chamar o Arthur pra gente falar do Cruzeiro, lembrando que ontem tivemos a abertura da rodada 27 do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco, com gols de Morato e Gabriel Peck, fez 2-0 pra cima do Goiás, esse jogo em São Januário. Com o resultado, o Vasco subiu uma posição, agora é o 7º colocado, tem 40 pontos. No G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, ainda temos Coritiba com 52 liderando, Botafogo vice-líder 47, Goiás é o 3º colocado 45 e o CRB fecha o G4 44 pontos. O Cruzeiro, 14º colocado, amanhã tem o Guarani pela frente no Brinco de Ouro, às 7 horas da noite, a Raposa que tem 31 pontos na tabela de classificação. E este Cruzeiro, fechando preparação hoje, não é isso? Um abraço, boa tarde, Arthur Moraes. Boa tarde, Léo Campos, companheiros, alô, Nação Azul. De cara a gente já traz aqui boas notícias pro torcedor celeste, naturalmente que ainda é triste, né? Por tudo que aconteceu no domingo, a derrota para o CSA em plena Arena Independência, freando aí, né? Planejamento e sonhos do Cruzeiro, frustrando, acima de tudo, o seu torcedor. Esta derrota que levou o Cruzeiro de virada, repito, domingo 2-1 para o Centro Esportivo Alagoano. Mas vamos lá, notícia boa, seu Oswaldo Reis, Piquetito, estão relacionados Bruno José, Keké, e olha ele aí, você chegou a perguntar por ele nos últimos dias, o garoto felizmente à disposição para mostrar o seu potencial, buscar de novo o seu espaço. Zé Eduardo tá dentro, 23 jogadores convocados relacionados, e ainda Marcelo Moreno e Eduardo Brock que cumpriram suspensão. Então, Oswaldo Reis, Piquetito e torcedor celeste, a lista de Vanderlei Luxemburgo recheada de boas novidades, ou não, Pique? A gente tem que... Boa tarde, primeiro. Falar em boas novidades, assim, eu fico, né? Porque ainda estou ressentido de tudo que aconteceu contra o CSA. Mas, deletando, então, a volta de Bruno José, eu acho muito importante. Quanto aos garotos aí, que quer, porque não é tão jovem, mas pode fazer a sua estreia, fez um bom campeonato mineiro. E o Zé Eduardo, que a gente queria ver jogar. Vimos uma ou outra, teve um problema aí cardíaco, se tratou, se recuperou, está à disposição. É um lado legal a gente poder ver a recuperação dele, um jovem que pode ser aproveitado. Marcelo Moreno, que vai começar o jogo também, e o Eduardo Brock, eu acho que deve permanecer no banco. Não gostei também do Léo Santos, como não gostei da atuação de todo o time, né? E do Ramon, especialmente. Não terá o Matheus Pereira, vai de Jean Vitor, que é um jogador que não apresentou nada
quando esteve defendendo o time do Cruzeiro, quando esteve atuando. Cáceres jogando muito mal até aqui, começou bem lá em 2020, mas hoje não consegue fazer um cruzamento, jogador que está abaixo da crítica, perde o Adriano por aquela bobagem de correr atrás do jogador, e era o volante que talvez estivesse um pouco melhor, vai ter que entrar com o Flávio, o Rômulo que não tem apresentado nada. Bom, a novidade ela fica por conta do Bruno José e quem sabe com o Marcelo Moreno para tentar bater o time do Regis. Regis que não jogou nada no Cruzeiro, está jogando muito no Guarani lá em Campinas. O Guarani que está na briga pela volta à Série A, está ali próximo do G4. E essa segunda divisão, se você tem um time razoável, você chega. O Vasco agora fez 2 vitórias e o Vasco está a 4 pontos, evidentemente com um jogo a mais, da 4ª posição. E vai brigar o Vasco da Gama até o final para voltar à elite do futebol brasileiro. Uma coisa podemos assegurar que, em termos de classificação, Coritiba já preparou a sua mala, a mala está pronta porque ele volta à Série A. Que coisa, o Vasco da Gama chegou a estar a apenas 3 pontos à frente do Cruzeiro. De repente já chegou a 40 e o Cruzeiro estacionou nos 31 pontos e essa vantagem foi aumentada para 9 pontos, coisas que só acontecem realmente com o time estrelado. Mas vamos lá, gente, o Piquetito falou do Flávio aí, tomara que seja ele, porque sei não, hein? Ariel Cabral tá aí, Vanderlei gosta dele, pode ser escolhido. O Nonoca machucou domingo, tá fora o Nonoca, né? Eu vou até ver aqui a lista, você me pegou de surpresa, então já vou aproveitar o Piquetito, esse primeiro bloco, já vou passar a lista aqui dos jogadores que foram convocados para ver se o Lucas Ventura está. Olha só: Ariel Cabral, Bruno José, Claudinho, Dudu, Eduardo Brock, Felipe Augusto, Flávio, Giovanni Piccolomo, Jean Vitor, Keké, Léo Santos, Lucas França, Marcelo Moreno, Marco Antônio, Raul Cáceres, Ramon, Rodolfo, Rômulo, Thiago, Vitor Leque, Zé Eduardo e Tchan. Lucas Ventura está também convocado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Ó, ele começou com 3 volantes domingo, será que ele vai repetir? Ele não tem o Adriano, né? Faz isso não, Luxa, faz isso não. Bom, vamos lá, mas ele tem Bruno José, ele tem Marcelo Moreno, ele pode fazer um grande ataque neste jogo de amanhã às 7 da noite no Brinco de Ouro da Princesa. Que nome bonito de estádio. Brinco maravilhoso, o estádio é bonito também, né? Lindíssimo, eu gosto, acho muito aconchegante, muito. E dito isso, Piquetito, mais um assunto para você que vem de encontro aquilo que a gente tem até destrinchado aqui em termos de opiniões, de debates, né? Você emitindo a sua opinião, o nosso Cadu Doné, o Lélio Gustavo e este humilde repórter. Olha só, uma nota que foi distribuída, deixa eu ver aqui, é esse movimento, né? Palestra, exatamente, Forçados Cruzeiro, é isso aí, Pró Cruzeiro, é um movimento que existe, né? E que tá dizendo aqui o seguinte: fechados com Luxemburgo e Ricardo Rocha, nação, desde já estamos manifestando que estamos fechados e confiamos no trabalho do professor Luxemburgo e no capitão Ricardo Rocha, não somente para o restante da temporada, mas também para a montagem e gestão do futebol para o próximo ano. O mesmo erro que ocorreu com o Felipão não pode se repetir. O presidente sinaliza a possibilidade de abrir mão de profissionais reconhecidamente competentes e optar por aventureiros. Nosso capitão alertou que o Cruzeiro não é lugar de experiência. A cartilha do fracasso da diretoria já conhecemos. Virá com um monte de desculpas esfarrapadas. Seus poucos defensores irão criar narrativas que justificam as ações e novamente o Cruzeiro terá um planejamento ridículo. Renove com Luxemburgo, com o Ricardo Rocha. Cumpra as promessas feitas a eles. No que depender da torcida, elenco e comissão técnica,
terão apoio irrestrito. Já o presidente não. Estamos contando os dias para o seu fracasso mandato acabar. É o que diz aqui a nota, fechado com Lucha, fechado com Rocha, é o movimento aí, palestra Forjados Cruzeiro. E aí, Pique? É uma manifestação e a gente tem que respeitar, é o torcedor que tá muito ressentido, muito triste, né? E pedindo a permanência do Luxemburgo. Eu acho também uma expectativa que seria interessante, né? Caminhar, fazer os 45 pontos agora para continuar na Série B, para não ter uma tragédia. Já é uma tragédia, para não ter o caos total, né? Que seria o rebaixamento à Série C. Tem que ganhar 5 jogos aí para marcar mais 15 pontos e não ter problema algum. E o Luxemburgo é uma peça importante com o Ricardo Rocha e planejamento para o ano que vem. Eu acho que seria interessante, sim. Antes desse manifesto, né, dessa publicação dos torcedores que respeitamos, eu já tinha emitido minha opinião, você também a respeito disso, né? E respeito quem é contrário também. Claro. É sempre assim. Quem não concorda com a permanência do Luxemburgo, nós concordamos. Eu, nesse momento, acho que é importante, porque aí vai mandar o cara embora, até trazer outro, aí. A ele já vai tendência é ficar, né? Pior. Já vai observando, já vai vendo jogadores aí, já vai fazendo um planejamento, sim, né? Mesmo à distância, mas a distância que eu digo assim, até a próxima temporada, tá distante ainda, mas já começa realmente algum tipo de situação a acontecer. Vamos lá. Com certeza, porque o campeonato ele vai daqui a quantas rodadas? 12 rodadas, 2 meses termina. E você tem as férias e dá em janeiro voltar, tem um campeonato mineiro, tem Copa do Brasil e evidentemente tem que pensar aí na Série B. Quem imaginaria, né? Em o mais pessimista, que seriam 3 anos na Série B. Ainda não está confirmado o ano que vem. Tem que ganhar pontos para permanecer. É a realidade, não adianta para você estar louco. Tem que ganhar 5 jogos aí para não cair. Pois é, deixa eu consertar aqui, né, retificar, nascidos, palestra, Forjados Cruzeiro, é o movimento então. De bate-pronto, chama Arthur Moraes, mais do Cruzeiro, diga lá, Arthur. Portanto, o treinamento já aconteceu pela manhã da Toca da Raposa. O Vanderlei Luxemburgo convocou 23 atletas e esta tarde, então, o embarque para Campinas. Todo o trabalho já feito e agora vejamos como o Luxemburgo irá armar essa equipe, mas confirmando que ele terá a volta de Eduardo Brock na defesa, não terá o Matheus Pereira, que vai cumprir suspensão, né, pelo 3º cartão. Foi expulso também o Rafael Sobis e no setor ofensivo ele terá a volta do Marcelo Moreno, conta agora com o Keké e com o retorno de Bruno José. E já lembrou bem também o Oswaldo Reis Piquetito, o Adriano terá que cumprir suspensão pela expulsão na derrota para o CSA. O certo, Léo Campos e torcedor celeste, o Cruzeiro estará mais forte no setor ofensivo com a volta dos titulares Marcelo Moreno e Bruno José. É jogo pro Cruzeiro recuperar os pontos e o papelão que fez na derrota para o CSA. Concorda, Léo Campos? Concordo, claro, Arthur Moraes.